Ao longo da história, o contato entre diferentes culturas e civilizações frequentemente resultou em conflitos e confrontos. Em muitos casos, as tribos indígenas, na intenção de proteger o seu território e também por se sentirem ameaçadas, reagem de maneira defensiva ou agressiva. Em algumas ocasiões, os inimigos acabam se tornando até mesmo parte do cardápio, afinal a cultura do canibalismo ainda está presente em muitos desses povos. É exatamente isso que nós vamos ver aqui hoje. Eu sou o Poké. Hoje nós vamos ver ataques de tribos que aconteceram na vida real. Então já vai deixando seu like, clica aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quais foram esses ataques fatais de tribos que até mesmo devoraram os seus inimigos. Na década de 1960, uma viagem para o litoral de Papua Nova Guiné, na Oceania, seria a última empreitada da vida do historiador Michael Rockefeller. Decidido a estudar e arquivar documentos sobre os costumes da tribo Asmat, o americano se tornou vítima da própria ambição e foi alvo de uma misteriosa morte. Michael Rockefeller organizou a primeira viagem para a vila de Otsjaneb, no continente oceânico, sendo acompanhado por um grupo de fotógrafos para registrar o encontro. Foi então que, ao chegar na área ocupada pela tribo Asmat, o explorador percebeu que eles nunca tinham visto um homem branco e que sérias restrições seriam necessárias para o convívio temporário, como o fato de que os integrantes da tribo e seus tesouros deveriam ficar a uma distância segura dos visitantes. Sem se intimidar, o antropólogo se inseriu na rotina do povo e descobriu que guerras entre tribos eram comuns, com guerreiros decepando o corpo de inimigos ao capturá-los. Ao retornar para casa e realizar um dossiê completo sobre sua viagem, Rockefeller decidiu voltar à tribo. Porém, a rota conhecida, que seria utilizada para chegar ao destino esperado, apresentou severas complicações, com uma tempestade repentina que agitou as águas e espalhou correntezas ferozes. Como resultado, o barco em que Michael Rockefeller estava trafegando no rio para chegar à tribo virou a cerca de 20 quilômetros da costa e tanto Michael quanto os tripulantes nunca mais foram vistos com vida. De acordo com Carl Hoffman, um repórter do National Geographic, Michael Rockefeller foi vítima de canibalismo pelos Asmat. A conclusão foi alcançada anos depois, graças a 2 missionários holandeses que viveram por anos entre os Asmat e aprenderam a falar a língua deles. Segundo os holandeses, os próprios integrantes da tribo confirmaram a morte de Rockefeller e o canibalismo praticado na situação. O fato também foi confirmado posteriormente pelo detetive responsável por investigar a morte do historiador. Um apresentador da CNN chamado Reza Aslan mostrou o que é ser realmente imersivo em uma reportagem e por conta disso ele viralizou por todo o mundo. Ele estava fazendo uma matéria sobre os Agori, uma seita nômade hindu, e foi convidado pelos membros da seita a saborear um cérebro humano. É isso mesmo. Para não desagradar e não deixar os integrantes contrariados, ele aceitou e seguiu a cultura da seita, consumindo o cérebro cozido às margens do rio Ganges, na Índia. Reza Aslan, além de apresentador, é especialista em religião e decidiu mergulhar na tradição por um dia. Tudo começou com ele se banhando no rio Ganges, considerado sagrado pelos hindus. Em seguida, um agori soprou cinzas de uma pessoa já falecida em seu rosto. Depois, Aslan tomou uma bebida alcoólica em um crânio humano. Após todo esse processo, foi servido o banquete principal, onde o apresentador teve que degustar a especiaria, digamos que bem comum. Ao comer o que foi servido, Aslan brincou com a situação, perguntando para a câmera, e no caso para os telespectadores, se eles gostariam de saber o sabor do cérebro de uma pessoa. No entanto, um dos nômades não gostou nada de suas palavras e por isso fechou um semblante e ainda jogou fezes contra ele e seu cinegrafista. Nesse momento, o apresentador percebeu que deveria ficar calado e apenas aproveitar o momento.
Em 2012, uma tribo de índios que vivia isolada na Amazônia peruana começou a fazer aparições esporádicas nas margens dos rios da região, chegando até mesmo a lançar flechas contra turistas que costumavam fazer roteiros ambientais na área. Informações também afirmam que a tribo chegou a atacar um funcionário do Parque Nacional Manu, onde ficam suas terras. O funcionário atacado era nativo de um outro grupo que ajudava um arqueólogo a fazer estudos na área e já havia travado algum contato com a tribo. No entanto, ele foi flechado no coração e perdeu a vida de forma trágica em um desses ataques. Em outro ataque, um funcionário do parque que estava em um barco navegando pelo rio foi atingido por uma flecha nas costas. O ferimento não era grave, apenas arranhou suas costas e ele foi levado ao hospital. Devido aos ataques da tribo na época, as autoridades peruanas alertavam turistas e moradores da região para se manterem longe da localização da tribo e assim evitar novos problemas. Aparentemente, o grupo passou a se aproximar mais da margem do rio e a se mostrar mais agressivo devido às pressões impostas pelo desmatamento ilegal e pela exploração de óleo e gás na região. Vale lembrar que não se sabe ao certo se essa tribo é canibal ou não. De acordo com alguns especialistas, eles são canibais, mas não se tem informações concretas. Os sentineleses são um povo indígena da ilha Sentinela do Norte, localizada na Índia. A tribo é considerada a mais isolada do mundo e resiste a qualquer contato com o mundo exterior. Eles são bastante agressivos e não gostam de visitas. Um dos casos mais conhecidos de ataque envolvendo a tribo foi o que envolveu um missionário americano de 27 anos na época, chamado John Allen Shaw. Ele perdeu a vida a flechadas em novembro de 2018 ao tentar se aproximar da ilha e seu corpo permanece lá até hoje. É proibido se aproximar da ilha de todas as formas possíveis, e a guarda costeira impede qualquer tipo de embarcação de entrar em contato com a tribo para evitar esse tipo de tragédia. No entanto, dessa vez a guarda costeira falhou e custou a vida do jovem que sabia dos riscos e mesmo assim decidiu se arriscar. Não se sabe se a tribo, além de tirar a vida do missionário, o devorou. Afinal, nunca encontraram seu corpo. Porém, essa é a hipótese mais provável, levando em conta os costumes da tribo. A intenção do missionário era levar a palavra de Deus aos integrantes da tribo e também trocar algum conhecimento com eles, mas sua vontade infelizmente nunca pôde ser concluída. O missionário chegou a ter um certo contato inicial, conseguiu algumas fotos, mas desconfiados e se sentindo ameaçados, os integrantes da tribo decidiram atacá-lo. John Williams foi um renomado missionário que passou cerca de 20 anos de sua vida em expedições em busca de novos povos e nativos para pregar a palavra de Deus. Em 1989, enquanto o missionário explorava Banatu na África, junto com um colega missionário, eles encontraram nativos do local que, ao perceberem suas presenças, os atacaram com toda a brutalidade possível. Os nativos da região, que segundo relatos costumavam ser tranquilos com contatos externos, mostraram uma agressividade descomunal com os missionários, despertando assim um ar intrigante nas investigações. Afinal, por que os nativos teriam agido daquela forma? Foi então descoberto que, dias antes dos missionários chegarem ao local, comerciantes de regiões vizinhas visitaram a ilha e atacaram os nativos, matando muitos deles. Dias depois do ataque, ao chegarem na ilha, os missionários foram vistos como uma grande ameaça, já que os nativos não conseguiam distinguir quem eram e os atacaram como uma forma de defesa. Segundo relatos e informações adquiridas nas investigações, um dos missionários foi brutalmente espancado até perder a vida, enquanto o outro, no caso Williams, conseguiu correr em direção ao mar, mas ele foi atingido por flechadas e também faleceu ali mesmo.
Oliver Fellows Tonkes e James Chalmers eram missionários congregacionais que se dedicavam a expedições em Papua Nova Guiné. Eles chegaram a viver por anos no país, visitando e conhecendo algumas tribos nativas. No entanto, em 1901, quando decidiram difundir o evangelho cristão para os nativos de uma ilha local e navegavam por um rio na região, foram abordados por nativos que invadiram a embarcação e começaram a revirar tudo, ameaçando-os com muita crueldade. Como já viviam na área há bastante tempo, Chalmers convenceu os nativos a desembarcarem, prometendo que visitaria a tribo na manhã seguinte para conversar melhor e agradá-los com alguns objetos. Como prometido, os missionários desembarcaram no local no dia seguinte, mas foram atacados e mortos ali mesmo. Segundo relatos, a tribo começou a desejar as riquezas e objetos que os missionários carregavam, além de considerá-los uma ameaça, pois sabiam tudo o que acontecia na região e tinham todas as localizações das tribos. Infelizmente, a tribo praticou o canibalismo com os missionários, que tiveram um fim trágico. A tribo peruana Mascopiro é relativamente recém-descoberta, pois antes de 2011 não se tinham informações ou avistamento de seus integrantes que viviam de forma isolada. No entanto, em 2011, a tribo decidiu dar as caras e se mostrou bastante agressiva, muito por se sentirem ameaçados pelo mundo externo. Com o desmatamento e a exploração de recursos naturais na região em que viviam, eles começaram a migrar para outras áreas e até mesmo a atacar comunidades indígenas mais civilizadas. Em um desses ataques, em 2015, um dos integrantes da comunidade perdeu a vida ao ser atingido por uma flecha letal. Especialistas disseram que a tribo provavelmente estava em busca de ferramentas ou comidas. Segundo alguns rumores, o corpo do homem atingido teria sido levado pela tribo, que tem o costume de consumir os restos mortais de seus inimigos. No entanto, como mencionado anteriormente, isso é apenas um rumor, sem confirmação oficial, e não é possível saber se eles realmente o devoraram. Os Korowai são um grupo indígena que vive na região sudeste de Papua Ocidental, na Indonésia. Eles são conhecidos por suas casas nas árvores, construídas a cerca de 10 a 35 metros acima do solo. Há relatos de que os Korowai praticavam e ainda praticam o canibalismo, sendo assim considerado a última tribo a realizar tal prática. Segundo informações de especialistas e historiadores, a prática de canibalismo entre a tribo tem sido amplamente documentada e sofreu uma diminuição considerável em comparação com o passado. No entanto, ainda existe e é realizada especialmente como parte de rituais de vingança para punir o que acreditam serem bruxos ou feiticeiros malignos, seja da própria tribo ou de tribos rivais. Embora a imagem dos Korowai como a última tribo canibal persista em algumas descrições populares, vale ressaltar que muitos membros da tribo estão agora em contato regular com o mundo externo e adotaram aspectos da cultura moderna. Assim, a visão dos Korowai como um grupo isolado e praticante de canibalismo não é mais precisa para a maioria de seus membros. Apesar do registro e relato mais famoso de ataque dos sentineleses ser o do missionário John Allen Shaw, ele não foi o único a ser vítima da fúria e agressividade da tribo mais isolada do mundo. Em 2006, dois pescadores indianos, K.S. Sundaraj e K.R.K. Raj, morreram quando seu barco encalhou próximo à ilha. Os pescadores estavam pescando ilegalmente na área que é conhecida como proibida. Na noite do incidente, enquanto dormiam no barco, este à deriva se aproximou da costa e encalhou ali mesmo. A tribo, que está sempre em alerta, percebeu a presença dos estranhos e não pensou duas vezes em atacá-los. Eles foram mortos a flechadas no local. As autoridades indianas fizeram tentativas de recuperar os corpos, mas foram recebidas com hostilidade pela tribo e eventualmente decidiram não prosseguir para evitar mais confrontos. Como os corpos não foram recuperados, a hipótese mais levantada, assim como no caso de Allen Shaw, é que sim, foi praticado canibalismo também com os dois pescadores.
Em 2019, pelo menos 24 pessoas, incluindo mulheres grávidas e crianças, foram executadas em um vilarejo remoto na Papua Nova Guiné. Elas são as vítimas mais recentes de uma disputa tribal que se perpetua no país do Oceano Pacífico. A violência afeta o país da Oceania há muito tempo, mas a escala dos ataques naquela época chocou a população. Fotos postadas nas redes sociais mostravam as vítimas, incluindo várias crianças, enroladas em panos no acostamento de uma rodovia. Segundo investigações, as causas do ataque da tribo rival ainda não são conhecidas, mas especula-se que tenham sido motivadas por uma disputa pelo controle do Monte Kari, rico em ouro. As províncias centrais da Papua Nova Guiné são bastante remotas e seus costumes são baseados em identidades regionais. Conflitos entre grupos tribais, geralmente motivados por roubos, abusos ou disputas territoriais, não são incomuns. A situação se intensificou nos últimos 50 anos, período em que a população do país mais que dobrou. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, tchau.